A paz de Cristo para a sua vida. Salmos de número 91, no verso 3, diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. O Salmo de 91, tão conhecido, fala dos livramentos de Deus para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para aquele que faz da presença de Deus, da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus, o seu lugar de habitação. Então há diversas promessas de livramento, de proteção de Deus nesse Salmo 91. Especificamente no verso 3 ele diz que o Senhor o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Mas o que isso significa? A Bíblia é repleta de simbolismo, de metáforas, e essa metáfora do laço do caçador, do veneno mortal, simbolizam duas coisas. O laço do caçador é símbolo para aqueles perigos ocultos que nós não vemos, para aquelas armadilhas que estão prontas a nos destruir e que nós muitas vezes não percebemos. Veneno mortal significa doenças, pestes que podem tirar a nossa vida. E o fato é que nós não podemos enxergar, mas muitas e muitas vezes Deus nos livrou de laço do caçador, de veneno mortal, e nós nem sequer ficamos sabendo. Quantas vezes um vírus, como por exemplo do Covid-19, chegou até nós e nós nem soubemos. Um vírus mortal como esse para muitas pessoas, em nós talvez tenha ficado assintomático. Ou outro vírus da mesma natureza, uma virose, que vai causar em outra pessoa um problema grave e nós nem ficamos sabendo. Certa vez eu visitei um jovem que estava sentindo muito mal e todos diziam que era algo psicológico, que ele estava sofrendo muita pressão, o seu corpo estava sentindo. Então eu visitei, peguei na sua mão, fiz uma oração por ele e quando eu fui saber, dias depois ele estava com meningite. Nada aconteceu a mim. Nada aconteceu com ninguém da minha casa, mas é uma doença extremamente contagiosa e eu poderia ter sido afetado, não fui. Quantas vezes também Deus não nos livrou de laço do caçador e nós não ficamos sabendo, como por exemplo, acidentes que podiam nos acometer e não nos acometeram. Talvez você alguma vez estivesse na estrada e um motorista embriagado em alta velocidade passou pelo seu carro e você nem percebeu que ele estava embriagado, evidentemente, que a visão dele estava totalmente turva e ele poderia ter tirado a sua vida, e isso não aconteceu. Ou talvez um bandido, um assaltante, alguém visando você para fazer algo mal e por algum motivo ele não fez. Quantos e quantos perigos Deus não nos livrou e sequer nós ficamos sabendo. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu estava indo para a escola, eu devia ter uns 13, 12 anos de idade, e eu passava debaixo de uma marquise, numa calçada, e eu estava caminhando tranquilamente, quando eu escuto um barulho e um movimento atrás de mim. Quando eu olho para trás, o teto de uma marquise tinha caído bem depois de eu ter passado, coisa de poucos segundos depois. Eu cheguei a sentir aquele vento, a poeira atrás de mim, mas nada me aconteceu. Se tivesse sido filmado, seria um meme nos dias de hoje. Enfim, muitas vezes Deus nos livra e nós não percebemos, por isso devemos ser gratos. Por isso, se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, se nós mantemos a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento íntimo com Ele, nós podemos confiar que Ele é o nosso escudo protetor. Nós estamos debaixo das asas dEle. Ele nos protege, muitas vezes sem nós percebermos. Por isso, seja grato todos os dias, em todo o tempo. Seja grato a Deus, glorifique a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, até aquilo que você não tem percebido. Foque nas bênçãos de Deus na sua vida e não nos males que de vez em quando acomete você. Que essa palavra te encoraja a isso, a sempre ser grato a Deus por todas as coisas e também permanecer, habitar no esconderijo do Altíssimo todos os dias da sua vida. Que Deus assim te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.